Essiane, você pegou tudo? Pegou roupa suficiente? Lá faz frio. Diz o Nanjum, né? Que eu nunca fui pra lá. Mas, olha, toma cuidado, não bebe. E, por favor, não faz nenhuma besteira, ok? E se comporta, tá bom? Eu conheço muito bem a minha cria, tá bom, Essiane? Eu tenho certeza que você vai beber bastante e vai ficar bêbado. E eu acho que o Nanjum não vai conseguir cuidar de você. Então, por favor, tenta se comportar. Não bebe tanto, tá? E eu quero que você se divirta nessa viagem bastante, tá? É tipo um presente de aniversário adiantado. Bem, já pegou remédio pra enjoo? Caso você enjoe na viagem? Por favor, eu não quero você passando mal. É, eu sei. O Nandi me avisou que ele ia vir te buscar bem cedo. Então, acho melhor você descansar mesmo. Não quero você cansado amanhã bem cedo. Bem, dorme bem, meu anjinho. Até amanhã. Alô, oi priminho. Ainda não tá acordado? Você sabe que eu vou passar aí daqui a pouco, né? Então, eu só queria perguntar se você já tá com tudo pronto. E se você pegou o seu passaporte e deixou em um lugar visível pra você não esquecer. Porque do jeito que tu é bem fácil você esquecer as coisas. Ai caramba. Olha que garotinho lindo no meu coração. Eu acho melhor você levantar e começar a se arrumar, porque daqui a pouco eu posso ir pra te buscar e a gente não pode se atrasar, porque senão, né, o voo vai sem a gente e não queremos isso, tá bom? É, gatinho, mas não se esqueça que você vai passar 2 meses ouvindo a minha voz assim, então tem tempo. Claro, se você levantar da cama e se arrumar, porque se você não fizer isso, a gente vai acabar não indo viajar. Tchau, meu bebezinho. Olha, toma o máximo de cuidado possível e não faz nenhuma besteira, ok? E qualquer coisa que você tiver dúvida, pede pro Nanjum. Eu sei que ele vai cuidar bem de você, não é, Nanjum? Sim, tia, relaxe, eu vou cuidar do SN. Não é como se a gente fosse morar fora. Só relaxa, tá? Deixa comigo. É, Ciene, você não é mais uma criança, mas eu fico preocupada do mesmo jeito. Bem, eu acho melhor vocês irem, senão vocês vão perder o voo. Eu acho que é isso. Olha, não esqueçam de me ligar assim que chegarem lá, ok? Ué, por que você tá nervoso, SN? Não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Vai ser uma viagem rápida, você nem vai perceber.
Um fardo, SN? De onde você tirou isso, menino? Olha aqui. Vai ficar tudo bem, tá bom? Eu vou te ajudar em tudo que você precisar. E é até legal viajar com você, porque eu nunca viajei com nenhum amigo ou parente, então parabéns, você vai ser o primeiro a viajar comigo. SN, meu pitico, vai com calma, não precisa segurar minha mão com tanta força, tá bom? Relaxa, tá tudo bem, não vai acontecer nada. A gente vai chegar são e salvo, tá bom? Calma, gatinho. Ah, SN, vem, eu já consegui um táxi. Vamos pro hotel descansar um pouco. Eu tô muito cansado da viagem e já tá praticamente de noite, então a gente dorme um pouco ou a gente vai comer alguma coisa. Ou até dar uma volta na cidade, apesar de estar nevando, então eu não sei se vai ser uma ótima ideia sair nessa neve. Olá, boa noite. Em que posso ajudar? Ah, boa noite. O meu nome é Kim Namjoon e eu reservei um quarto aqui nesse hotel pra passar 2 meses. Ah, sim, sim, está marcado aqui. É um quarto de casal, certo? Bem, aqui está a chave. Eu espero que vocês tenham uma ótima estadia. Fiquem à vontade. Fico feliz que tenha gostado do quarto, baixinho. Eu escolhi especialmente para nós dois. Bem, você quer comer alguma coisa? Eu posso pedir aqui no quarto ou a gente pode sair para um restaurante. O que você acha? Eu simplesmente imaginei que você iria gostar de ficar um bom tempo aqui comigo. E tipo, não tem ninguém aqui pra dar ordens ou falar o que tá certo ou o que tá errado, então. Ah, SN, não seja ingênua. Claro que ela não sabe. Por que eu contaria uma coisa que ninguém pode saber? Ela pensa que estamos em quartos separados ou em quartos com duas camas. Nunca vai nem sonhar que a gente vai dormir na mesma cama e que aquela cama vai ser palco de coisas muito interessantes. Eu não menti pra sua mãe, gatinho. Eu simplesmente omiti algumas coisas, como que a gente está em um hotel e que vamos ficar em um quarto de casal. Ah, é verdade. E que todos os funcionários aqui te conhecem como o Senhor Kim. Então não estranhe se alguém te chamar assim, tá bom? Aqui nesse hotel, você é só meu SN. De mais ninguém. Essas férias vão ser muito boas. Eu te garanto, tá bom? Parabéns, priminho. Você até hoje é o único garoto que me deixa completamente louco. E eu adoro o fato de você conseguir fazer isso.